Olá pessoal, bom dia. Hoje é 6 de agosto, quinta-feira. Eu separei algumas notícias para a gente comentar e hoje eu estava assistindo ontem a um programa no YouTube onde estava o Mauro César, o analista Chatak, e eu assim fiquei surpreso com algumas informações sobre a dívida dos clubes brasileiros, como isso é, obviamente, o setor de finanças. Eu gostaria de comentar um pouco e dar algumas sugestões, porque aqui nesse artigo aqui do Globo, né, do GE, aí mostra que 11 times do Brasil já têm dívida superior a R$ 1 bilhão. E aí ele mostra aqui o ranking, né? No primeiro lugar está o Corinthians, depois Atlético, São Paulo e assim vai, né? Até o Juventude. É, o que eu tinha visto no programa de ontem é que até mesmo os clubes que estão com melhor situação financeira, né, que é o Flamengo e Palmeiras, estão precisando ter mais cuidado para que essa situação financeira positiva não venha a se complicar. E aí o que entra nesse ponto é também uma negociação nessa questão do sentimento dos torcedores e o que eles buscam, né? Já que estão querendo que os clubes vençam a cada ano, contratem melhores jogadores, porém se esquecem de que esse balanço no final do ano é muito importante, né? É importante que o clube tenha a saúde financeira para planejar, para melhorar sua estrutura, tanto física, né, quanto de gestão de jogadores, também de criação de uma base forte, investimento no futebol feminino, que é muito importante também ter esse setor, né, que cada clube tenha. E aí passa por os torcedores terem consciência disso e não gerarem essas movimentações de crise que acabam também sendo incendiadas pela mídia, né, de ficar, de certa forma, puxando os torcedores para que cobrem mais dos diretores, da presidência, essa coisa de troca de técnicos constante, que aumenta muito os custos, porque os clubes acabam tendo que pagar as, as rescisões, né, de contrato, então acaba aumentando muito, né, os custos e esse balanço acaba subindo. E aí avaliar que realmente todos esses clubes que estão com problemas e até mesmo o Flamengo e Palmeiras, por exemplo, precisam ter mais cautela, né, na hora de compras, de custos, talvez aquela coisa de ter uma equipe de scouting mais forte para buscar jogadores que estão começando ou jogadores que estão sem contrato para diminuir, né, essa situação, para que a gente veja os clubes crescendo ao longo do tempo, tendo um campeonato brasileiro mais forte e, claro, consequentemente, que o Brasil tenha jogadores na seleção brasileira que tenham condições de enfrentar os outros países. Então, acho importante que haja um concílio entre a diretoria dos clubes e a torcida para que a gente veja esse real desenvolvimento. Por isso que eu coloquei como título desse vídeo a chamada de que o Flamengo não precisa ser campeão a cada ano. E não só o Flamengo, mas os outros clubes precisam ter um desenvolvimento sustentável para que, como consequência, as possibilidades, as oportunidades de título venham naturalmente. Não agir como o Botafogo, que acabou fazendo uma série de compras de jogadores de alto nível, conquistou o Brasileiro e a Libertadores em 24, trouxe felicidade para a torcida, né, naquele momento, mas logo após começou uma, uma queda e a gente vê agora que o clube passa novamente por problemas, né? Então essa felicidade de ter um resultado favorável, porém
sem a estrutura necessária para que isso seja constante, né? Que o clube esteja todos os anos disputando os títulos, é, dando oportunidades a novos jogadores, fazendo venda de atletas para manter o caixa em, em ordem, né? Então isso é uma coisa que eu sugiro e aí a gente pode entrar em discussão para ver como isso poderia acontecer. Aí também dentro da área do esporte, né, do futebol, continua essa polêmica com o Infantino, com essa proposta que ele tinha feito e acaba gerando muita polêmica. Porém, o que seria interessante de falar sobre esse assunto é que, numa pesquisa que eu fiz agora, a gente vê, tanto na FIFA quanto na CBF, uma dificuldade muito grande de renovação de quadros, pelo próprio sistema de eleições. Os presidentes conseguem ficar no cargo por vários e vários anos, e essa falta de renovação e a forma de eleição de presidentes, de cargos dentro das duas instituições fazem com que haja pouca mobilidade, consequentemente, as pessoas que se apresentam como insatisfeitas, como por exemplo o jogador Ronaldo Nazário, não consegue ter acesso a se candidatar ao cargo de presidente, porque toda a estrutura da CBF já é de certa forma consolidada. Então, para que um novo candidato apareça, ele realmente vai ter muita dificuldade, porque ele vai ter que convencer vários e vários grupos que já estão com a situação já tranquila lá dentro da instituição. Então, isso faz com que a gente não veja avanços significativos. E aí, consequentemente, a gente observa uma instituição como a CBF, que tem um caixa muito elevado, porém a gente não observa melhorias na, na situação do futebol brasileiro, e aí a gente vê as consequências que uma das grandes avaliações gira em torno dos resultados na Copa do Mundo, né? Que o Brasil não consegue passar das quartas de finais desde 2014, né? Na Copa aqui do Brasil, e vem perdendo para times é, de um patamar de que o Brasil não deveria ter dificuldades, né? Pelo nosso futebol já ter sido campeão e ter sido e ainda continua sendo um grande produtor de revelador de jogadores. Mudando um pouco de assunto, essa notícia aqui do valor sobre o Vorcaro, que tenta novamente fazer uma delação para ter sua situação melhorada, né? Já que ele continua preso. Porém, na minha opinião, cada vez mais fica difícil, porque como a polícia tem os telefones celulares dele, as informações estão todas lá, né? Que é uma coisa que é muito comum hoje em dia, as pessoas falarem muito pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Então, qualquer rastro, qualquer situação que não seja dentro da lei, é muito fácil de rastrear. E no caso dele, como com os celulares à disposição da polícia, eu não sei o que ele poderia falar a mais daquilo que já está gravado lá, registrado nos aparelhos. Então vamos seguir acompanhando aí o desenrolar dessa história. Tem essa notícia aqui do exame de que o IDEB de 2025 foi o melhor, né, dos últimos 20 anos. A gente vê uma nota já, no caso, chegou a 6,3 para o ensino fundamental, uma numeração que vai de 0 a 10, e no ensino médio de 4,3 para 4,5. Então, é sempre bom ver, né, essas avaliações com crescimento. A informação de que a região Nordeste teve as melhores notas, e aí quebra todo esse preconceito de que as pessoas falam que o Nordeste não tem coisas boas, não tem nada interessante, mas na verdade a gente vê o Nordeste com não só grandes potenciais, já muitas coisas estabelecidas, cidades com qualidade de vida,
os índices de segurança melhoram, né? No Nordeste, já saíram de situações desfavoráveis, e na área de educação a gente observa que a região está se desenvolvendo bem, apresentando boas notas nessa avaliação. E por fim, aqui essa notícia do Deutsche Welle, que reforça a questão dessa divulgação de uma ideia de que as mulheres não sabem votar bem. Aí eu tinha visto inicialmente com o Paulo Figueiredo comentando que as mulheres não sabem votar bem, e aí é um grande preconceito. E aí o que a gente pode observar é que talvez é apenas uma questão de que as mulheres, como são maioria no país, um pouco mais de 52% de eleitoras, elas têm condições de eleger os candidatos mais progressistas e que são favoráveis à participação das mulheres na sociedade de uma forma ampla. E como os fascistas, os personagens de extrema-direita não querem isso, começam a divulgar ideias e mentiras dizendo que as mulheres votam mal. E como consequência dessas mentiras, ficam propondo de que cada família tem apenas um voto e que, pela influência do homem na família, os votos irão eleger os melhores candidatos. Quando o que a gente observa é que, eu já tinha dito anteriormente, os candidatos de extrema-direita não tiram tempo, não reservam um momento para apresentar reais propostas de melhoria das condições de vida da população, e não abrem mão da liberdade de que todos os grupos tenham, como cidadãos brasileiros, de buscar a sua felicidade, buscar o melhor meio de vida dentro da Constituição brasileira, dentro da Carta de Direitos Humanos. Então é sempre uma proposta que envolve benefícios para uma pequena parcela da população, preconceito, racismo, misoginia, uma série de situações que não trazem benefícios reais para a população brasileira. Então, perdem todo o tempo, recebem salários do Estado brasileiro como políticos, e todo o tempo é só para ficar lançando ideias que não trazem benefícios reais em termos de economia e em termos de melhores condições de vida, vida digna para a população. Então, eu até falo que quem puder, divulgue essas ideias de que não votem em pessoas de extrema direita, pessoas que são preconceituosas, porque não tem nenhum país que mostre resultados agindo dentro da cartilha da extrema direita. Então, seria isso por hoje. Eu peço que se inscrevam no canal, que compartilhem, que curtam esse vídeo, e eu estou à disposição para conversar, tirar dúvidas. E bom dia de trabalho, e até mais.